No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre Ló, esse importante personagem que aparece lá no Antigo Testamento, sobrinho de Abrão. E nós vamos ver uma decisão que ele tomou em sua vida e como essa decisão pode nos trazer um ensinamento para as nossas vidas, um ensinamento para as nossas tomadas de decisão. Mas abrindo um parênteses, quando a gente fala de Ló, muitos acabam criticando Ló, muitos acabam colocando Ló lá embaixo, porque hoje em dia está muito comum, quando as pessoas vão trazer uma palavra, vão trazer uma mensagem, uma pregação sobre determinada situação, sobre determinado personagem, como muitos vão pregar sobre Abraão ali, sobre a promessa que Deus faz para Abraão. Muitos acabam pegando o personagem principal e enaltece, como Abraão, e um personagem secundário, um coadjuvante, acaba colocando ele lá para baixo. Muitos acabam fazendo isso. Aliás, isso muitos fazem na nossa vida. Acaba julgando, acaba colocando adjetivo nas pessoas, e muitos têm feito isso na palavra do Senhor, infelizmente. Nós vamos ver que Deus faz uma chamada para Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 1, onde diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Aí no versículo 5, e tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Então Deus faz uma chamada para Abrão. Abraão sai daquela terra, pega sua esposa e pega seu sobrinho Ló. Provavelmente Abrão tinha um amor muito grande por Ló. Então eles saem ali daquela terra. Aí no capítulo 13 vai nos trazer algumas informações também. No versículo 5 diz assim: E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas. Então olha só, Ló era um homem muito abençoado por Deus. Ló também tinha riquezas. Quando nós falamos de Abraão, que Abraão foi um homem muito rico, tinha muitas coisas, Ló também tinha. Ló estava caminhando com Abraão e tinha muitas coisas. Aí no versículo 6, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos, ou seja, a terra ali não tinha espaço para tantos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Então olha só, além de todo o gado, de tudo o que Abrão tinha, mais o que Ló tinha, mais ali os perizeus e os cananeus que habitavam naquela terra, então era muita gente, provavelmente ali tinha muito gado, muita vaca, muito rebanho, e aquela terra já não estava suportando. Então começou a haver ali algumas intrigas entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Aí lá no versículo 8 do capítulo 13, e disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Olha só, muitos acabam pegando esse versículo e falando que Ló teve olho grande. Ló olhou para as campinas ali, antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, e encheu os olhos e falou: então eu vou habitar naquela terra. Mas olha só, repara esse detalhe. A Bíblia nos relata que aquela terra era bem regada e era como o jardim do Senhor. Em algumas traduções vão dizer que era como o jardim do Éden. Aí eu te pergunto, se você precisa tomar uma decisão na sua vida, você precisa para ir para algum lugar, vou escolher algum lugar para eu viver, para eu morar. Você olha de longe
e você vê um lugar como o Jardim do Éden, como o Jardim do Senhor, você consegue imaginar como era o Jardim do Éden? Como é o Jardim do Senhor? Eu imagino um negócio totalmente lindo, magnífico, maravilhoso. Aí você está olhando para aquele lugar e você fala que você não quer ir para lá? É como nós estamos vivendo aqui na Terra, almejamos ir para onde? Nós almejamos ir para o céu, para o Jardim do Senhor. Então Ló olhou para aquela terra de longe e ele viu que era maravilhosa. Ele disse, eu quero ir para lá. Então ele tomou essa decisão e foi para lá. Porém, um pouco mais para frente, no versículo 13, vai dizer assim: ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Ló olhou de longe a terra, ele viu que a terra era linda, maravilhosa. Porém, de longe ele não conseguia ver a maldade daqueles homens que moravam ali. Então Ló tomou a decisão de ir morar neste lugar. Quando ele chega naquele lugar, ele se depara com essa situação. Então, muito fácil é a gente apenas criticar Ló, falar que ele teve um olho grande, que ele não teve visão e que ele foi para um lugar. Ah, ali é bonito, é maravilhoso, deixa eu ir para lá e vou deixar Abrão aqui, ó, na terra seca. Não é bem assim. Aí nós vamos ver no capítulo 14 que há uma guerra ali entre reis, e quando aquela guerra termina, alguns reis vão ali e levam cativo o povo de Sodoma, e Ló também é levado. Diz assim, ó, capítulo 14, versículo 12: também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Aí no 16, aí Abraão, ele vai então em busca do seu sobrinho, consegue ali derrotar aqueles reis, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, do seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Então Ló, ele foi levado cativo, e depois Abraão foi e resgatou. Aí em Gênesis capítulo 18, Deus ele vai anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra. Quando Deus anuncia ali para Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão então pergunta para Deus, fala, mas o Senhor vai destruir o ímpio junto com o justo? E ele intercede então pelo seu sobrinho Ló. Deus envia anjos para salvá-lo, e Ló então é salvo de toda aquela destruição. Depois ele vai habitar numa caverna, e a Bíblia ali no Antigo Testamento já não nos traz mais informação ali sobre Ló. Porém, lá em 2 Pedro, no Novo Testamento, nós vamos ver uma importante informação. 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 6, vai dizer assim: e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Então olha só o que Pedro nos traz aqui. Nos traz dizendo que Ló, ele estava enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Ló já não estava mais aguentando aquela situação. Ele fala que Ló era um homem justo, e ele, habitando ali no meio daquele povo, afligia todos os dias a sua alma justa. Então muito fácil é a gente ler uma história e querer falar sobre algum personagem e detonar o outro, colocar o outro para baixo. Então nós não precisamos fazer isso. Nós não precisamos fazer isso na nossa vida. Muitas vezes, quando vamos falar de alguma pessoa, nós não precisamos falar mal da outra. Entende? Nós podemos falar bem de um, falar bem do outro. Nós podemos falar bem da nossa vida, da nossa história, e falar bem do outro também. Nós não precisamos ficar colocando ninguém para baixo para poder contar e narrar uma história. E o que nós podemos aprender com Ló, principalmente na sua tomada de decisão, é procurar nos informar. Não sei se ali seria capaz de Ló fazer isso,
de procurar mais informações sobre a terra onde ele iria habitar, porque de longe ele viu que era tudo lindo, porém chegando de perto, os homens eram maus. E muitas vezes nós vamos tomar decisões na nossa vida, a qual nos nossos olhos, olhando de longe, as coisas vão parecer maravilhosas, porém quando a gente se aproxima da situação, de repente não é exatamente aquilo que a gente estava vendo, que estava imaginando. Então nós temos que procurar, em casos assim, procurar ter uma direção, um direcionamento do Senhor. Então antes de você tomar uma decisão, de repente você está precisando tomar uma decisão agora, neste momento. Não vá pelo que os teus olhos estão vendo de longe. Procura se aproximar da situação, trazer mais informações para saber se essa decisão que você vai tomar vai trazer benefício para você, para a sua vida, ou se de repente você vai se aproximar de pessoas, ou se você vai se aproximar de situações que pode trazer uma destruição. Porém, você sendo justo, você vai ser libertado, você vai ser resgatado ali pelo Senhor. Porém, vai ter momentos de tristeza, vai ter momentos de aflição. Então, vamos aprender com Ló. Uma coisa é tomar decisões mais assertivas para a nossa vida, e outra, parar de sempre criticar o outro apenas para contar uma história, contar a história de uma outra pessoa, um personagem principal ou de nós mesmos. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu te peço uma ajuda, que é o seu like, que é se inscrever no canal. Se você gostou, comenta e fica aqui para acompanhar os próximos vídeos. Tchau, tchau!